Quando alguém fala que existe um método para triplicar seu salário em 7 dias, a reação natural é desconfiar. Parece papo de guru, parece promessa de internet, parece mais uma daquelas coisas que funcionam para americano rico e não fazem o menor sentido para quem acorda às 5h40 da manhã para pegar o ônibus lotado em São Paulo, em Recife, em Goiânia. E essa desconfiança faz sentido. Você já viu tanta gente prometendo fórmula mágica que seu cérebro criou uma casca de proteção? Qualquer coisa que pareça fácil demais você descarta. E tá certo. Mas aqui vai um problema. Às vezes, no meio de tanta mentira, passa uma verdade. E você descarta junto. Bob Proctor não era guru quando descobriu o que vou te contar. Ele era faxineiro, 26 anos. Ganhava $4.000 por ano, devia mais do que isso. Não tinha perspectiva, não tinha plano, não tinha nada além de um emprego que mal pagava as contas. E aí alguém colocou um livro na mão dele. Ele não entendeu metade do que leu, mas fez o que estava escrito, exatamente como estava escrito, sem adaptar, sem questionar, sem achar que sabia mais que o livro. Em um ano, ele estava ganhando $175 mil. O mesmo cara, o mesmo cérebro. A diferença foi o que ele fez com esse cérebro durante 7 dias e depois manteve. Agora, antes de continuar, faz um exercício. Pensa na última vez que você abriu o aplicativo do banco, não para pagar conta, só para ver o saldo. Você lembra o que sentiu? Aquela coisa no estômago. Aquele segundo de esperança idiota, como se o número pudesse ter mudado desde a última vez que você olhou. Você abre, vê o número, fecha e 10 minutos depois, abre de novo. O número é o mesmo, sempre é. E você sabe disso, mas abre assim mesmo, porque no fundo você está procurando uma saída, alguma coisa que mude, alguma coisa que prove que não vai ser assim para sempre. E se existir algo que você pode fazer a partir de hoje, nos próximos 7 dias, que muda a forma como seu cérebro se relaciona com dinheiro, não uma promessa, um experimento, um teste, 7 dias. É isso que Bob Proctor descobriu limpando o chão em 1961. E é isso que você vai entender agora. Para entender o que Proctor descobriu, você precisa entender de onde ele veio. Não a cidade, não a família, o lugar mental. Ele tinha 26 anos e já tinha desistido. Não de forma dramática, não com uma decisão consciente. Tinha desistido do jeito que a maioria das pessoas desiste, aos poucos, sem perceber, acordando todo dia para fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Ele limpava escritórios à noite. Voltava para casa de madrugada, dormia, acordava, repetia. O salário não dava para nada. As dívidas só cresciam. E a voz na cabeça dele, a mesma voz que talvez more na sua cabeça, repetia todo dia: isso é o que tem para você. Não adianta querer mais. Gente como você não fica rica. Essa voz tem um nome. Proctor passou o resto da vida estudando ela. Ele chamou de paradigma. Não é uma palavra bonita, mas o conceito é simples. É a programação mental que você carrega desde criança. Tudo o que você ouviu sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre o que é possível e o que não é, foi gravado no seu subconsciente antes dos 7 anos de idade. Você não escolheu essas crenças. Elas foram instaladas. Pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua escola, pela sua vizinhança, pela televisão que ficava ligada na sala. E agora, 30 anos depois, você acha que são suas. Acha que são verdade, mas não são. São só gravações antigas tocando no automático. Pensa nas frases que você cresceu ouvindo. Dinheiro não dá em árvore. Rico é tudo ladrão. A gente não é dessa gente. Trabalho honesto não enriquece ninguém. Isso não é para você. Você não escolheu acreditar nisso, mas acredita. E toda vez que você tenta fazer algo diferente, ganhar mais, pedir aumento, começar um negócio,
essa voz aparece. Ela não grita, ela sussurra, e o sussurro é pior, porque parece seu, parece sensato, parece proteção, mas não é proteção, é prisão. O que Proctor descobriu limpando o chão e lendo um livro que mal entendia foi que essa programação pode ser substituída, não apagada, substituída. Você não consegue simplesmente decidir parar de acreditar no que acreditou a vida inteira, mas consegue instalar uma crença nova por cima. E a forma de fazer isso é estranha, parece boba, parece coisa de autoajuda barata. Proctor achou a mesma coisa, mas ele não tinha nada a perder. Então fez. Aqui vai uma coisa que quase ninguém conta sobre ele. O dinheiro veio rápido. Em 1 ano, a vida financeira dele mudou completamente, mas a paz demorou décadas. Ele continuou com medos, com inseguranças, com padrões antigos que o dinheiro não resolveu. O método funciona para dinheiro. Funciona mesmo, mas não é mágica emocional. Não vai resolver sua relação com seu pai, não vai curar sua ansiedade, não vai te transformar em outra pessoa. Vai te dar uma ferramenta. O que você faz com ela é outra história. O que Proctor fez não era complicado. Era estranho. Era o tipo de coisa que você lê e pensa: isso não pode funcionar. Mas ele não tinha alternativa melhor. Estava devendo, estava quebrado, estava limpando o chão de madrugada. Então pegou o livro, leu as instruções e seguiu. Sem adaptar, sem questionar, sem achar que sabia mais. E o método tinha 3 partes, 3 coisas simples que ele fazia todo dia: 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite e uma ação durante o dia. Parece pouco, é pouco, mas a consistência transforma pouco em muito. A primeira parte é a escrita. Todo dia você escreve seu objetivo financeiro. Não quero ganhar mais dinheiro. Isso é vago demais. O cérebro não sabe o que fazer com vago. Você escreve específico, um número, uma data. E escreve como se já tivesse acontecido. Eu ganho R$ 8.000 por mês até dezembro de 2025. Parece mentira, parece bobagem, parece aquele pensamento positivo que não funciona. Mas não é pensamento positivo, é programação. Você está escrevendo uma instrução nova para o seu subconsciente. A mesma parte do cérebro que aprendeu que dinheiro é difícil pode aprender que dinheiro é possível. Só precisa de repetição. Proctor escrevia a mesma frase todo dia. A mesma frase. Durante meses, parecia idiota. Funcionou. A segunda parte é a leitura em voz alta. De manhã, quando acorda. De noite, antes de dormir. Você pega o que escreveu e lê, em voz alta, não mentalmente, em voz alta. O subconsciente não diferencia muito bem o que é real do que é repetido com intensidade. É assim que a publicidade funciona. Você não decidiu que Coca-Cola é gostosa. Você ouviu isso tantas vezes que virou verdade para você. É assim que o medo funciona também. Você não decidiu ter medo de arriscar. Você ouviu tantas vezes que arriscar é perigoso que isso virou parte de quem você é. A leitura em voz alta usa o mesmo mecanismo, só que a favor. Você está instalando uma crença nova por cima das antigas. Não é mágica. É repetição estratégica. A terceira parte é a ação mínima diária. Uma coisa. Só uma. Não 10, não 20, não uma lista enorme que você nunca vai completar. Uma ação por dia que esteja alinhada com o objetivo que você escreveu. Pode ser pequena, mandar um e-mail, pesquisar um curso, ligar para alguém, atualizar o currículo, conversar com uma pessoa que trabalha na área que você quer. O tamanho da ação não importa. O que importa é o movimento, porque o movimento quebra a paralisia. E a paralisia é o que mantém você no mesmo lugar. Você não está parado porque é preguiçoso. Está parado porque seu cérebro aprendeu que parado é seguro.
A ação mínima diária ensina para o seu cérebro que movimento também pode ser seguro. Agora, imagina o João fazendo isso. Ele acorda às 5h40, vai para o banheiro, tranca a porta, pega o celular e abre o bloco de notas. Escreve a mesma frase de ontem. Eu ganho R$8.000 por mês até dezembro. Lê em voz baixa, quase sussurrando, porque a esposa ainda está dormindo e ele não quer explicar o que está fazendo. Sente vergonha, sente que é ridículo, sente que não vai funcionar, mas faz, porque não tem nada a perder. Depois, no ônibus lotado, ele pensa na ação do dia. Decide que vai mandar uma mensagem para um antigo colega que trabalha numa empresa que paga melhor. Chega no trabalho e manda. 15 segundos. Uma ação. O dia continua igual, mas não é igual. Algo começou a se mover. Nos primeiros dias, nada acontece. Você escreve, você lê, você faz a ação mínima e a vida continua exatamente igual. O saldo no banco é o mesmo. O chefe é o mesmo. O ônibus é o mesmo. E a voz na sua cabeça, aquela voz antiga, começa a rir. Tá vendo? Não funciona. Você caiu em mais uma. E a tentação de parar é enorme, porque parar é fácil. Parar é voltar para o conhecido. Parar é dar razão para a voz que sempre disse que não era para você. Mas se você continuar, algo estranho acontece por volta do 4º ou 5º dia. Não é mágica, não é o universo conspirando. É mais simples e mais poderoso que isso. Você começa a ver coisas que sempre estiveram ali. Uma vaga que abriu na empresa. Uma conversa que você nunca teve coragem de ter. Uma ideia que você descartou anos atrás sem motivo real. Essas coisas não apareceram do nada, elas sempre existiram. O que mudou foi sua atenção. Quando você escreve um objetivo todo dia, quando você lê ele em voz alta, quando você age em direção a ele, seu cérebro começa a filtrar o mundo de forma diferente. Começa a procurar oportunidades em vez de procurar confirmações de que não vai dar certo. Proctor foi de $4.000 por ano para 175.000 em 12 meses. Não porque ele ganhou na loteria. Não porque alguém deu dinheiro para ele, porque ele começou a agir diferente. O paradigma novo criou ações novas. As ações novas criaram resultados novos. Os resultados novos criaram um paradigma ainda mais forte. É um ciclo. E o ciclo começa com 7 dias. 7 dias de escrever, ler e agir. 7 dias de parecer idiota. 7 dias de lutar contra a voz que diz que não funciona. Lembra do aplicativo do banco? Aquele que você abre 3 vezes por dia, esperando que o número mude sozinho? Daqui a 7 dias, você vai abrir de novo. Isso é garantido. A pergunta é, você vai abrir do mesmo jeito, com a mesma esperança vazia, com a mesma sensação de que nada nunca muda? Ou você vai abrir sabendo que fez algo, sabendo que escreveu, que leu, que agiu? O número talvez ainda não tenha mudado, mas você vai ter mudado. E essa é a diferença que separa quem fica parado de quem começa a se mover. 7 dias. Não é fé, não é crença, é teste, um experimento. Se não funcionar, você perdeu o quê? 5 minutos por dia durante uma semana? Mas se funcionar, se algo começar a mudar, se você começar a ver o que sempre esteve ali, então você vai entender o que Proctor entendeu limpando o chão em 1961. Que o problema nunca foi falta de oportunidade. Foi a programação que te impedia de enxergar. Faz o teste.